Olá, voltando então a nossa segunda conversa da manhã, que vai ser com a doutora Sandra Penning. Estamos aguardando ela para conversar sobre inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial, ele foi... Só um pouquinho que eu vou chamar ela aqui. Pode não ter visto. Vamos chamando a doutora aqui. Tudo bem. Eu estava transmitindo aqui a primeira palestra pelo Facebook. Aconteceu algum problema? Olá, Agostinho, Agostinho Associados. É o direito de família, então o Agostinho está no lugar certo. Café. Quero café. Olá, doutora Sandra. Muito bem. Visualizar. Chegando aqui a nossa querida debatedora, doutora Sandra. Bom dia. Bom dia, doutora Sandra, como Tudo vai? bom? Tudo bem? Manhã chuvosa por aí? Bastante. Como Ah, é que tá o som aí, aqui doutora? também. Hã? Está me Som? ouvindo? Uhum. Sim, ouve. Tá tudo bem. Tudo ótimo. Uhum. Bom, o pessoal já estava assistindo aqui, o pessoal está assistindo mais pelo Facebook. Só que o que aconteceu? Lá ficou sem som, não consegui, não sei porque não estava saindo lá. Então, assim que encerrar a transmissão aqui, eu já vou passar para lá. Pena que não vai ser ao vivo, porque lá tinha mais de 80 pessoas esperando e eu não consegui de jeito nenhum fazer o som passar para lá. Mas agora vamos, é um detalhe que eu vou ajeitar depois, resolveremos. Sim, tá certo. Doutora, nós nos conhecemos pessoalmente. A doutora Sandra trabalha com a Ellen Cunha, né? São sócias do escritório. Sim. Uhum. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal antes também no cafezinho aqui. Obrigada. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal aqui que está nos assistindo. E falasse um pouco sobre a tua área de atuação e a tua formação, doutora. Tá certo, então. Então, primeiramente, bom dia, né, para todos que estão acompanhando, né? Quero agradecer o convite, antes de mais nada, né? É uma oportunidade, assim, muito interessante, né? Participar de um ciclo de atividades desenvolvido por uma mulher, uma profissional tão qualificada como a doutora Jaqueline, né? Que se preocupa com em trazer e mostrar essa visibilidade, assim, feminina na advocacia, né? No mundo jurídico. A gente precisa buscar o nosso espaço, né? A gente vem fazendo isso já há muito tempo, mas a gente sabe que a advocacia ela ainda é um local que tem muitos homens, nada contra, muito pelo contrário, né? A gente aprende muito, Sim. mas a gente precisa buscar o nosso espaço também, né? E isso é uma questão, assim, muito urgente. Tá, então quero agradecer a ilustre doutora pelo convite, né? Me coloco à disposição, então, para falar sobre o tema de inventário extrajudicial. Mas antes eu vou falar sobre... deixa eu só desativar essas notificações. Aparece aí para vocês as notificações? Não, pode ficar tranquila. Não? Não, não, não. Tá. E o som tá legal? Tá Ou ótimo. tem que falar mais alto? Tá. Eu sou a doutora Sandra. Meu nome é Sandra Penning, tá? Eu já sou formada há 2 anos, me formei em 2018 pela Universidade Federal de Pelotas.
E sou formada também em letras, já há mais tempo. Eu me formei em 2012, no curso de letras também pela UFPEL. E agora atuo na advocacia, comecei desse ano, atuo aqui na cidade de Canguçu, no Rio Grande do Sul, né, junto com a minha colega, minha sócia Ellen Cunha. Olha só, travou um pouquinho. Eu estou apaixonada pela minha nova carreira, porque além de advogada, eu também sou professora, né? Eu sou funcionária pública estadual, eu sou professora de português, de língua portuguesa, na área de linguagens, em escola estadual, né? Já há 7 anos. E agora atuo nessas duas carreiras concomitantemente, porque existe essa possibilidade no nosso código, né, de Sim. ética, que a gente possa acumular. Que bom, né? E sim, é verdade. O que que acontece, né? A profissão de professor é uma profissão assim muito que eu sou apaixonada, né? E eu não pretendo deixar de dar aula, mas eu percebo assim que nasci para advogar, né? Não tinha essa percepção enquanto eu estava na faculdade, porque às vezes a É gente se difícil. encanta por às vezes, eu vou fazer concurso, né? É. Mas as coisas são como são, né? E eu estou me sentindo no caminho certo. Ai, que Eu quero coisa linda falar, que tá isso. é, é importante, assim, e a gente consegue fazer as coisas de uma forma mais leve, né? Quando estamos né, apaixonados, quando estamos muito convictos daquilo que a gente gosta de fazer, né? Uhum. Então, nossa forma de trabalho, assim, que eu gostaria de comentar também, né, é uma forma de trabalho para autocomposição. Então, a nossa meta, né, é trabalhar, né, a partir das demandas que as pessoas nos trazem, obviamente, mas sempre utilizando a via judicial como última via, né, como como a última instância, né? Agora a colega Ellen entrou, né? Pode acompanhar. Olá, doutora! Então, nesse sentido, assim, né? A gente percebe o quanto que é importante atuar Muito. dessa maneira, porque nós sabemos assim que existe um pensamento tradicional de que tudo precisa ser levado, tudo à justiça, né? Tudo tem que ser judicializado. E na faculdade, a gente sabe que a gente tem um aprendizado assim, muito restrito com relação, porque são muitas áreas, muitas coisas. Então, os nossos professores nos passam. A minha formação, uma formação excelente, né? Sou muito grata, honro muito a minha universidade, né? Nossa universidade, os professores todos, assim, Também de sou da uma. casa de Bruno de Lima. Sim, que coisa maravilhosa! Não menosprezando de maneira alguma todas as instituições, mas a gente pode falar daquilo que a gente conhece, né, doutora? É, E a gente sabe assim o quanto que os nossos professores são qualificados e o exato. quanto eles nos incentivam, né, a escolher as áreas que a gente deseja atuar. Né? Só que nós sabemos que é restrito isso, que as pessoas precisam, né? E é na prática que a gente descobre, né? Lá É, já nos falavam superficialmente sobre autocomposição. Eu estava ainda na universidade, bem na época da transição do Código de Processo Civil, né, para o 2015. Então, estava nessa transição. Então, já se sabia que o Código de Processo Civil atual, né, ele já previa essa autocomposição, inclusive com a questão da audiência conciliatória prévia, né? Que uhum. para mim é um avanço sim, significativo, porque muitas demandas elas não prosseguem a partir do momento que as pessoas tentam
olham no olho e conseguem resolver. Mas claro que isso está relacionado também à conduta dos profissionais do direito, né? Que precisam ter essa oxigenação, né? Que precisam Sim, ter essa forma. claro. Sabe o que eu penso, doutora? Quando a gente fala em judicialização, enfim, né? É claro que a gente teve toda essa cultura. Eu sou um pouquinho mais antiga, né? Mas nem tanto assim. E em pouco Sim, tempo, para ver que mudou bastante o pensamento acadêmico em relação à composição. Porque antes a faculdade preparava a gente para litigar no uhum. judiciário. Preparava, era uma guerra. A gente ia soldados da guerra, os advogados. Porque se tinha também uma ideia de que não de que era necessário abdicar da autonomia para que se pudesse resolver o conflito, né? E as pessoas Exatamente. deixaram de se enxergar como capazes de, seja pelas suas próprias ideias, pela sua confiança, pelo efeito social que tem a judicialização de uma demanda na sociedade, né? Deixaram de se enxergar como sujeitos capazes de tomar as rédeas, né? E decidir por si Exato. mesmo. Então, Exato. entregaram tudo como crianças que brigam, né? Entregam para os pais o direito de dizer o que vai acontecer naquela situação. As pessoas, elas abriram mão disso, né? E é uma Exato. coisa que se vem fazendo caminho inverso, com muito custo, né? É difícil, porque a gente, o advogado, hoje em dia até sai e o acadêmico, o bacharel de direito, saem da faculdade entendendo o que é mediação, entendendo o que é conciliação, mas as pessoas, a sociedade ainda não está pronta, né, Não. para ir. É um processo bem lento. Mas eu associo muito isso à conduta dos profissionais que estão à frente, assim. Eu e a doutora Ellen, né, então ainda falando um pouco sobre a nossa forma de trabalho e a nossa conduta enquanto profissionais do direito, né, e isso está relacionado também a falar um pouco de nós, né, como profissionais. A nossa conduta tem sido essa, né, de mediação prévia. E nós percebemos assim que isso tem tido um resultado muito significativo. A gente está conseguindo fazer conciliações e antes eu acompanhei, inclusive quero parabenizá-las também pela live anterior, que eu acompanhei boa parte, achei ótima a abordagem de vocês. Muitas coisas vieram à mente, assim, né, de situações que nós já estamos passando, assim, que nós já estamos conseguindo acompanhar com os nossos clientes, né. Então, nós já temos diversas demandas, a doutora Ellen também já tinha outras tantas, e esse ano, com todo esse período de pandemia, né, eu sempre digo, as pessoas me perguntam, e tu estás trabalhando? Eu digo, estou mais do que em qualquer outro momento, porque as demandas, elas não param. Os problemas, perdão, os problemas não param de aparecer, e as pessoas, elas necessitam muito, e muito mais, parece, está muito mais intenso isso agora, né? Questão de conflito familiar, né? As pessoas estão tendo tempo para pensar em coisas da própria vida e estão retomando coisas que estavam postergando. E essa questão que eu queria tocar, que é a questão da mediação, a gente tem feito algumas mediações nesse último período, nós fizemos, que surtiram resultados muito, muito interessantes. Situações assim que as pessoas não conseguiam se falar, né? Uma parte, por exemplo, não havia conseguido, não conseguimos citá-lo, né? O judiciário não conseguiu citar, e numa conversa olho a olho, eles conseguiram acordar e estava tudo bem. Dentro de 1h30, 2 horas, nós conseguimos alinhar ponto por ponto daquilo que estava sendo pedido. Então agora a gente encaminhou para fazer a homologação, né? E é isso. Então a gente vê assim que as pessoas precisam muitas vezes disso, né? De alguém que sente e que olhe para o problema com respeito, com honra, e que possa
dentro da possibilidade, né, do profissional do direito, né, do advogado, auxiliar a resolver aquela composição. E mais, digo que uma sentença, por exemplo, ela não traz paz, né? Uma Não, sentença não traz paz. Quando sempre tem acontece muito estado. quando acontece a autocomposição, é quando duas pessoas, né, as duas partes conseguem juntas entrar num consenso e decidir a própria vida. E nós, como profissionais do direito, nós somos meros auxiliares para que isso aconteça, né? Meros instrumentos para que isso aconteça. Então, isso é o que me deixa mais satisfeita, porque a gente pode auxiliar as pessoas nesse sentido, né? Fazer com que as pessoas construam as suas decisões, né? Em Sim, cima do problema que foi, recuperando a por exemplo. autonomia, né, que a gente falou. Recuperando a autonomia, e aí não ficam como crianças, né, entregando aquele problema para que alguém resolva. Claro que há situações que realmente a autocomposição ela não é possível, né? E geralmente são pessoas que estão acompanhadas de profissionais que muitas vezes não conseguem enxergar a mediação como algo possível, né? Claro que as pessoas estão, muitos profissionais já estão mudando, né? Então, mudando o posicionamento, e tá tudo bem, né? As pessoas que têm um pensamento mais tradicional, tudo certo, mas é que isso acaba acarretando uma série de questões, assim, muito burocráticas e que demoram muito para serem resolvidas no judiciário, né? Claro. Para a gente chegar, então, no nosso assunto, né, que é o inventário extrajudicial, ele está muito relacionado a isso, né, doutora? Exatamente. Eu Ele queria está fazer muito uma relacionado. colocação antes da gente entrar no Sim, tema sim, do inventário claro, judiciário, desculpa. que, na verdade, é o seguinte, toda essa busca pela composição extrajudicial, a gente sabe que todas as nossas relações hoje, do cotidiano, as nossas relações odianas, elas têm um ritmo diferente do que se tinha antigamente, né? Nós temos uma celeridade, um imediatismo em tudo. Claro que na prestação judicial não é diferente. A gente se sente muito pressionado como advogados em entregar um trabalho da forma mais célere possível. E hoje o judiciário já não representa tanto isso, porque a gente sabe que por trás da máquina do judiciário, como as pessoas gostam de dizer, existem pessoas, existem servidores que muitas vezes estão trabalhando em condições penosas, né? Estão trabalhando com uma carga de trabalho excessiva, né? Ficam doentes, tem doenças, tem depressão, tem ler, tem de tudo, né? Enfim, então tem pessoas por trás da máquina judiciária. Então, o que o advogado pode fazer para chegar mais perto daquilo que o cliente necessita? E a gente está falando aqui não o que o cliente quer, é o que o cliente precisa, porque o advogado tem que saber identificar essas coisas, o que o cliente quer, e daqui a pouco ele vai dizer, eu quero processar, mas não é assim. A melhor saída no teu caso é a composição extrajudicial, né? Exato, Às vezes é a via administrativa, que é, no caso, que é o que a gente vai falar aqui. E a gente sabe que claro. depois que a pessoa falece, já se abre a sucessão, e nesse momento de dor, né, que as pessoas estão passando, é uma situação complicada, é necessário discutir bens. E Exatamente. exatamente, agora eu vou passar a palavra para a doutora, já depois que ela explicou para vocês que é necessário fazer uma mediação nesses casos, uma mediação prévia, para que os ânimos e os entendimentos sejam todos muito claros e transparentes, né, doutora Sandra? Então, eu queria apresentar, Exatamente. já passar a palavra para a senhora para falar sobre, para a doutora, para falar sobre, eu chamo todo mundo de senhora. Não tem problema. Eu quero falar, eu quero passar a palavra Tá para ti, tudo Sandra, para certo. acabar com isso. Quero passar a É. palavra para ti, Sandra, para que tu fales sobre, então, o inventário extrajudicial como uma ferramenta, né, de fazer, enfim, abrir a sucessão e fazer a partilha dos bens de maneira mais célere, né, e menos burocrática, mas também de uma maneira onde todos saiam satisfeitos. Como é que funciona?
Bem, então, como se sabe, né, o inventário, ele é um procedimento, assim, que é necessário ser feito, né, a partir do momento que ocorre a morte, né, abre-se a sucessão, então, os bens daquela pessoa precisam ser, né, regularizados, digamos assim, né, e isso é uma questão, assim, muito importante, porque a lei brasileira, ela diz que só é dono quem registra, né? Quando a gente fala na questão da lei dos registros públicos e tudo mais, a gente sabe o quanto que isso é importante, né? A gente consegue perceber muitas vezes a dificuldade das pessoas quando elas querem comprovar, né, uma propriedade e aí chegam, por exemplo, no registro de imóveis, né, que é o local onde os bens estão. Tá bem o som? Tá ótimo. Tá Tá, ótimo, tá. vocês estão conseguindo escutar a doutora Sandra aí? Façam uma mãozinha. Quando as pessoas chegam, então, no registro de imóveis, né, e percebem, e meu imóvel, a minha casa não está registrada no meu nome, ainda está no nome do meu pai, muitas vezes do avô, né, e aí a pessoa, eu quero dar em garantia um imóvel, né, quero fazer um empréstimo, um financiamento, né, e não tem. E aí as pessoas começam uma corrida contra o tempo para regularizar esse imóvel. O que que acontece? A partir do momento que acontece o óbito, né, se abre o prazo, se abre a sucessão, né, os bens daquela pessoa precisam ser, né, regularizados, vão ser transmitidos aos seus sucessores, né. A lei prevê, né, quem são os sucessores, né, o cônjuge, os filhos, né, os herdeiros necessários, enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito, né, porque isso é uma questão muito profunda. A minha proposta hoje é a gente falar de forma até mais geral, né, porque dúvidas mais específicas depois é de acordo com cada caso, né, por isso Cada que os caso. advogados, assim, cada caso é um caso, né. Não É, adianta, muitas vezes eu vou falar de forma genérica e depois a gente vai especificando de acordo com as dúvidas que possam vir surgindo, né? claro. Então, existem duas possibilidades de inventário. A possibilidade de inventário judicial e extrajudicial. O inventário judicial ele é feito, né, quando a pessoa solicita, vai ter o seu advogado, vai entrar uma ação para abertura, é um trâmite judicial. E o extrajudicial, desde 2007, com a Lei 11.441, 11.441, né, essa lei, ela traz uma inovação, no meu ponto de vista, né, para a lei brasileira. Essa inovação, ela vem para facilitar muitos processos, né, que às vezes demoravam. Há inventários que perduram por 20 anos. E aquelas famílias ficam com aqueles bens ali parados, não podem ser transmitidos. Se forem transmitidos, vai ser uma transmissão apenas de posse. A valorização desse imóvel, ela fica comprometida, porque a pessoa não vai poder transmitir através de uma escritura, porque ela não tem a propriedade de fato. Mas é meu pai me deixou. Sim, vamos regularizar, né? A lei do registro público, ela tem princípios, né? Princípio da especialidade objetiva, por exemplo, da publicização, né? Então, precisa registrar no nome do fulano para depois passar. Então, às vezes, tem inventários de família de anteriores que não foram feitos. A gente sabe, a gente entende o porquê disso, né? Às vezes é um respeito, é um luto prolongado, né? Mas a gente precisa separar as coisas, né? Nós, como profissionais, a gente precisa... Por isso que os profissionais do direito estão, por isso que os advogados existem, né? Para auxiliar as partes nessa resolução. É doloroso, sim, mexer em algo que outra pessoa adquiriu, conquistou, né? E aí entra aquela questão, né? O que eu ganho com a morte de alguém, né? É isso é isso que se questiona, né? Alguém morreu e eu vou receber uma herança. Na verdade, a regularização, ela é fundamental, ela é imprescindível, e ela também, no meu ponto de vista, né? Porque eu também sou uma advogada sistêmica, no sentido, estou fazendo
uns cursos nesse conteúdo de direito sistêmico, né? E eu tenho aprendido muito sobre isso e tenho já conseguido aplicar, né? A questão principalmente de olhar para a dor daquela pessoa com respeito, né? Porque as pessoas, elas não conseguem, às vezes, por causa de um sistema familiar, elas não conseguem resolver coisas que já vêm, né? Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito, que seria uma seara... maravilhoso, sabe por quê? Porque faz parte também do processo do inventário judicial. A gente tem que fazer escuta ativa, a gente tem que fazer comunicação não violenta, a gente tem que fazer mediação, porque às vezes a gente sabe que tem várias outras, toda a história de vida de uma pessoa importa naquele momento. Porque se não importa para o ato, importa porque vai acontecer depois, né? Sim. Às vezes vai ficar uma situação mal resolvida, enfim. E no judiciário, fazer um inventário desses termos vai ter um litígio sem fim. Gigantesco. Exato. E aí, daqui a pouco, tu acha, como é inventário, a gente sabe que tem colegas que fazem, infelizmente, esse tipo de advocacia administrativa, né? Vai lá, encontra o cliente que está participando do inventário, mas ele vai ter uma participação depois na herança, e quanto mais ele instigar aquele litígio, mais o cliente vai querer pagar ele, mais vai se alongar o processo, né? Enfim... tem colegas que fazem isso, infelizmente, né? Mas a vantagem, né, aqui seria, então, pelo que a doutora colocou, o inventário extrajudicial, que veio lá com a Lei 11.441 de 2007, né, junto com aquele movimento de desjudicialização de uma série de procedimentos, né? E como é que são os requisitos, então, doutora, para a gente fazer esse inventário extrajudicial? Sim. A única coisa que eu ainda quero complementar é que tem uma consolidação do CNJ, a consolidação 35, a resolução 35, né, que complementa essa lei para aplicar, né, os trâmites, né, porque o CNJ também regula, né. Então, primeiro, né, o inventário extrajudicial, ele ao invés de ser feito por, né, com a ação judicial, ele é feito num tabelionato, né, através de uma escritura pública, né? Então, a pessoa se dirige... Eu acho que eu vou antes de responder a tua pergunta, doutora, eu vou falar isso só para ficar mais didático, né? Coisa de professora, né, que quer fazer a sequência para as pessoas poderem compreender, né? Claro. Então, a pessoa vai se dirigir ao tabelionato, né? Antes de ir no tabelionato, né, se aconselha que a pessoa procure um advogado, né, e que esse advogado faça esse trâmite, né. Então, a gente, quando é chamado, né, mas por uma pessoa, é contratado por um cliente para fazer o inventário, a gente vai até o tabelionato, conversa com os tabeliões, né, com o tabelião, que esse tabelionato pode ser qualquer, não precisa ser, não existe uma determinação que diga que tem que ser no domicílio da parte ou do de cujos, não precisa, pode ser em qualquer parte do país, né? Então, a pessoa vai até o tabelionato, informa a documentação necessária, né? E se dá o início desse processo. O requisito, né? Os requisitos, na verdade. Então, primeiro, né? As pessoas precisam estar de comum acordo, né? As pessoas têm que estar cientes da importância de fazer um inventário extrajudicial, né? O comum acordo seria, não, eu sei o que me cabe, né? Eu não vou ficar querendo ganhar em cima do outro, né? Então as pessoas têm que estar de uma forma... Claro que sempre tem alguém, sempre tem alguns que são mais desconfiados, né? Que tem uma insegurança maior, e em razão dessas questões familiares, às vezes elas até ficam assim, eu acho que o meu irmão ou fulano, muitas vezes, infelizmente, às vezes isso acontece, né? Acho que alguém quer passar para trás. Né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe muito, né? Doutora Karen, bom dia. Então, primeira coisa, né? Todos os herdeiros devem ser maiores e capazes, né? Então, quando tem alguém que é incapaz ou algum menor, não é possível fazer o inventário extrajudicial. Então, nesse caso, já precisa encaminhar para o judiciário.
tá? Sim. O que eu já falei, deve haver o consenso entre o herdeiro quanto à partilha, né? Eles devem estar cientes, né? Mesmo que tenham que ser feitos ajustes, né, nesse plano de partilha, que é o advogado Eu ia falar que disso. vai auxiliar, é importante que as pessoas saibam, né? Bom, né? Sim. Vamos dividir em partes iguais, enfim, conforme a lei preceitua, né? O falecido não pode ter deixado o testamento, tá? Exceto se o testamento for revogado ou tiver caducado, né? Então, É não... importante, é importante falar disso, doutora, porque tem muita gente que não sabe que se tiver inventário não pode fazer, desculpe, se tiver testamento não pode fazer o inventário. Muitas pessoas desconhecem. Lá no início do procedimento extrajudicial, a gente faz uma pesquisa na central de testamentos para saber se existe um documento, né? E agora, essa exigência, aí tem gente que diz, ah, mas eu tenho que fazer a pesquisa. Agora, essa exigência, inclusive, é obrigatória até no inventário judicial, né? Para não suscitar nulidades lá depois no fim. Porque se houver testamento, como é uma disposição na vontade daquele que faleceu, acaba anulando, né? Tornando a arguição de nulidade, né? Dentro do. Exatamente. Então, isso é uma coisa importante. E falando sobre os testamentos, né? A gente está num momento delicado, né? Mundialmente, e a gente percebe que as pessoas têm se preocupado muito com a sucessão, né? Há pesquisas já que estão sendo feitas, né? Em algumas instituições, inclusive, e em outros meios, né? O próprio Ibope divulgou que as pessoas estão buscando, né? As centrais dos cartórios também estão buscando uma quantidade assim muito grande de horários assim para marcando horários assim para inventários, né? Os inventários, aliás, os testamentos, né? Testamento. Então, as pessoas estão se preparando, né, para a sucessão. Na verdade, a questão do testamento, né, na verdade, qualquer pessoa pode fazer o seu testamento, e se fizesse um testamento, não seria mais célere, né, porque o testamento é a disposição da vontade da parte, né. Mas, enfim, né, só essa observação com relação à quantidade de pessoas no Brasil, enfim, que estão, e no mundo, creio eu, logicamente, que estão buscando essa né, antecipação, né, da sua vontade, né. Outra questão que é importante, que é um requisito fundamental, é a participação do advogado, né. Então, no inventário extrajudicial, precisa de um advogado para acompanhar, né, Ou advogada. ou pelo menos, ou advogada, isso, a gente fala advogado no sentido, agora eu falo no impessoal, né, para não dizer o gênero, né, para não excluir ninguém, né, nessa relação. As advogadas, a gente estaria excluindo os homens, né, advogado ou advogada, aí a gente já define o gênero, né, enfim, isso é coisa de gramática. Mas, enfim, né, a participação do profissional do direito, né, do advogado, da advogada, né, que vai agir ou com a conduta de simplesmente ir no tabelionato e assinar, né, Tem uma pergunta aqui, doutora Sandra. A sim, Karen pergunta se essa pesquisa é feita onde? A pesquisa do testamento. Ela é tem feita uma na. central. É uma central que a gente, geralmente, quando o inventário extrajudicial ele é encaminhado pelas próprias partes, é o próprio tabelião que faz essa busca nessa central. Eu Tem só uma não me parte. recordo, doutora Jaqueline, o nome da central. É a Central de Testamentos em Porto Alegre. Essa central sai uma certidão, né, com a Isso. assinatura eletrônica, autenticidade, e depois, quando o registro é feito, lá no registro se confere, né, a autenticidade desse Isso. documento. A pesquisa é feita por nome e CPF. E se tem Isso. alguma compatibilidade,
eles vão te dar uma certidão que vai dizer se tem algum testamento numa comarca registrado com aquele nome ou CPF, para que a parte, então, faça a desambiguação dessa certidão, para dizer se o testamento é realmente daquela pessoa que está sendo pesquisada ou se é de Isso. alguma outra pessoa. Um homônimo, né? Pode ser, porque Um às vezes homônimo, né? pode acontecer, né? Exatamente. Não sei se ficou claro. Acho que ficou claro. Não sei se Assim, qualquer coisa ela, né? Então, né, a partir essa conduta do profissional do direito, do advogado, da advogada, é uma conduta preventiva, que a gente chama, né, que a gente vai, primeiro, a gente pode reunir as partes, fazer todo esse primeiro contato, conversar e já definir o plano de partilha, levar para o tabelionato pronto e o tabelião só redige de acordo com a vontade das partes e o advogado assina. Ou as partes procuram o tabelião e depois convocam o advogado de sua confiança para assinar, para homologar. Não é necessariamente uma homologação, é para, né, que não tenha nenhum tipo de cláusula abusiva, para que fique tudo de uma forma, né, mais segura, né, porque é essa a finalidade da participação, né. E para que as pessoas possam ter certeza de que aquela realmente é a vontade, de que realmente a vontade deles está lá naquela escritura. Porque a gente sabe que a escritura ela é lida, né, no tabelionato para as pessoas, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né, dos termos jurídicos que são aplicados ali. Então, a presença do advogado ela é imprescindível, né? Inclusive, eu diria assim, para realizar o próprio plano de partilha, né? Dizer, Exato. olha, nós temos um imóvel, somos 3 herdeiros, vai ficar 33% para cada um, né? Ou alguém, não, eu já quero fazer uma cessão de direitos, eu não quero. Porque às vezes as pessoas vão lá, fazem a divisão por 3 e na próxima semana querem transferir o imóvel. Sim, Então, isso é possível? Não, vamos fazer então uma cessão de direitos, né? Junto, o senhor já cede a sua parte, a gente economiza lá na frente uma escritura, né? E um registro. Porque o que acontece? O imóvel ele vai ser dividido, né? Digamos assim, uma situação de um imóvel, um único bem, dividido entre 3 pessoas. Vai sair uma escritura pública, que é o título hábil para registro, né? E que não precisa de homologação judicial, né? Então, é feita a escritura e de lá já sai direto, né? A pessoa pode encaminhar direto, né? E é a orientação que nós, advogadas, damos, né? Que leve direto para o registro de imóveis para fazer a formalização do registro. Porque exatamente. quem não registra não é dono. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, e essa história do não é dono, não é que, mas eu tenho a posse, eu não concordo. Eu entendo as pessoas quando elas dizem, não, eu não concordo que eu tenho a posse. Acontece que é o registro que dá publicidade erga omnes no registro de imóveis. Né? Então, é isso que é importante. Porque no registro público, qualquer pessoa pode ir lá e pode olhar, né? Tá registrado ou não tá, né? Tá no nome daquela pessoa. Então, isso é uma coisa fundamental, né? E a própria pessoa poder dispor posteriormente, né? Tanto transferir, quanto dar em garantia, essas coisas todas, né? Tá, é a tradição, né, doutor? É. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece, né? Quando tem essa partilha já, esse imóvel tá, eu estava falando, tá, ele estava dividido, né? Ele vai ser dividido. Então, ele vai ser registrado, são 3 registros. Uma parte para uma parte, são 3 registros que vão ser feitos naquela matrícula daquele imóvel no registro de imóveis, né? Agora, se a pessoa quer transmitir, não há nada que impeça dela fazer uma cessão onerosa de direitos, que é uma outra escritura pública que lá no tabelionato já se faz, junto com no mesmo momento, um pouquinho antes de ser redigida, ser lavrada, né, a escritura pública de inventário, e aí já cede para aquela pessoa. Bom, mas ela é onerosa? Claro, pode ser gratuita, pode ser onerosa. Se ela é onerosa, a pessoa vai pagar. E aí o que acontece? Ela está abrindo mão do seu direito à herança, mas ela está vendendo, ela está recebendo dinheiro Já ia por falar isso aquilo. sobre o recolhimento dos impostos, né?
Porque a gente tem Sim, um exato. prazo para isso também. Tem, exatamente. Eu sobre é um prazo de 60 dias, né? Depois pode haver uma multa, né? Geralmente tem uma multa. O imposto é o ITCMD, ITCMD. isso, ITCM. ITCMD. Uhum, Mas aqui ITCMD. no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem esse imposto, porque não tem uma lei estadual que preveja a multa sobre a abertura tardia. A gente tem o imposto, mas não tem a multa da abertura tardia do inventário, né? Mas é importante o pessoal saber. Estados existe, né? Eu estava me Alguns estados. preparando, então eu percebi que em outros estados no nosso país, eles aplicam uma multa bem significativa, né? Aqui no Rio Grande do Sul não acontece. Mas aí as razões para a abertura desse inventário dentro de 60 dias são aquelas que a gente já expôs ali no início, né? Que as pessoas consigam dispor do imóvel que de fato é delas, né? E que regularizem, porque isso é uma questão importante, é burocrático, sim, mas é uma burocracia que se faz necessária, né? E é para todos, não há exceção, né? Eu falei antes também sobre os filhos menores incapazes, então é judicial, né? Então não é possível fazer esse inventário extrajudicial. Quando há filhos emancipados, aí pode ser feito em cartório, tá? Então, Sim. quando o filho é emancipado, aí pode ser, não há impedimento, tá? Isso é um detalhe importante, né? E uma coisa também que é legal falar, doutora, às vezes quando o inventário começa judicial e os filhos atingem a maioridade no decurso do processo, também é possível converter esse inventário Isso. extrajudicial. Tem pouca A gente que qualquer momento pode pedir a extinção e trazer tudo para o extrajudicial, né? Às vezes o andamento lá tá demorado, né? A coisa tá trancada. Então, é uma questão que é importante. Não é porque a ação nasceu judicial que ela precisa terminar judicial. Ela pode exatamente. ser encerrada ali, né? Ser solicitada a migração lá para o extrajudicial. Com relação a valores, né? Tem a questão, então, do imposto, né? A escritura, ela está baseada numa tabela de emolumentos. Tabela de emolumentos, ela é um valor que está previsto para todos os tabelionatos do Estado, então não existe essa... o tabelionato A é mais barato. Não, é tudo igual, né? Então, a gente escolhe o tabelionato que a gente quer fazer de acordo com a comodidade. Não existe o requisito de que a pessoa tem que ser no tabelionato onde a pessoa resida. Não precisa, né? Essa escritura ela vai estar relacionada à avaliação desse imóvel, né? Então, o próprio tabelião ou o advogado, dependendo da circunstância, né? Vai fazer esse recolhimento dessa guia e essa avaliação fiscal, né? Que é um imposto estadual, né? Então, essa avaliação fiscal ela vai ser feita e é a partir desse valor dessa avaliação, né? Que não somos nós que damos, é o órgão estadual, né? Então, de minha É, casa vale 500 mil. Se o órgão, né, que vai estabelecer esse imposto disser que ela tem um valor de 200 mil, é sobre os 200 mil que esse imposto vai ser pago, né? E que a escritura também vai ser lavrada, o emolumento daquela escritura, o valor daquela escritura está relacionado a isso. Então, quando alguém me pergunta assim, doutora, quanto que custa para fazer uma escritura? Não sei. Depende do é, imóvel, depende da quantidade de imóveis, né? Depende do tipo de... O que eu sei é o valor que eu cobro de honorários, sim, né? Que também está muito relacionado, é muito... Embora a gente tenha a nossa tabela da OAB que preveja um valor igual, a gente sabe que
os advogados, cada um tem uma forma de cobrar seus honorários, né? Sim, né? Tem advogado que cobra para ir buscar documentos, que faz tudo. Tem um advogado que não faz, que ele só faz. Isso. Tem o advogado que cobra sobre o percentual do valor do imóvel, né? Tem advogado que cobra valor fixo. Então, isso cada um vai ver de acordo com o trabalho que vai dar, porque é isso que a gente analisa, né? O caso de acordo com o tipo de demanda e o tipo de trabalho que vai ser. E às vezes os honorários, inclusive, têm que ser reajustados no meio do caminho, porque a gente acha que é uma coisa assim e se apresentam outras dificuldades, né? E questões assim que sobrevêm e que acabam te dando muito mais trabalho, né? Só para Então, isso é deixar uma coisa claro, né, interessante. também, doutora, É. que é uma coisa importante que a gente esclarecer aqui, que a atuação do advogado dentro do inventário extrajudicial, além do plano de partilha e fazer a mediação toda, né, ele vai assinar lá e resolver na hora da leitura, resolver os conflitos que surgirem, né? Porque sempre surge alguma discussão, alguma coisa ali na hora, né? Os ânimos ficam meio exaltados, né? Enfim, mas o advogado ele vai participar ativamente de todo esse processo do inventário extrajudicial. Para concluir aqui, doutor, que a gente está faltando 5 minutinhos, tá? Tá. Eu queria falar. Tem uma coisa aqui. Home office é isso, né, doutora? Exatamente, o Mãe, meu daqui a pouco já está aqui. profissional. Sim, É isso. o meu daqui a pouco já está aqui. Sim. Só queria que a senhora fizesse suas considerações finais do que acha pertinente ainda colocar aqui a respeito do inventário, né? A princípio dizer que também cabe sobrepartilha, né? Fazer a sobrepartilha sobre o inventário extrajudicial. Pois é. Tem sobre uma coisa que eu acho que é importante, né? Os documentos são documentos básicos, né? A certidão dos imóveis, documentos pessoais, certidão de óbito, essas coisas assim. Uma questão que eu acho que é relevante é, por exemplo, assim, a gente fez um inventário, né? E fez uma relação de, sei lá, 5 imóveis da pessoa. Foi feito o inventário. E posteriormente se descobre que há um outro imóvel em outra região, ou de repente na mesma região, mas que não estava registrado, enfim, pode ser feita uma sobrepartilha. Então, isso também é possível. Sobrepartilha, ela é nos mesmos moldes do inventário, e aí vai se dividir novamente entre os herdeiros, eles vão fazer essa. É um inventário, só que localizado daquele imóvel ali que ficou faltando, tá? O ideal é que se faça esse levantamento dos bens, né? Antes. É que às vezes as partes não sabem, né, que existem outros bens, ou o imóvel não estava registrado, por isso que é importante o registro, né? Ou de repente o imóvel está em outra região, né? Uma ação judicial também que gerou valores em favor do decoro. Isso, exatamente. Uma coisa importante, o inventário, ele não é só de bens imóveis, né? Ele são veículos, também faz parte, bens móveis, né? Quantias em dinheiro, que antes o Banco Central não autorizava, precisava de uma homologação judicial para que as pessoas pudessem levantar as quantias no banco. Hoje não. Então se arrola tudo, se inventaria tudo que a pessoa tem. Claro que não vai arrolar bens de dentro de casa, por exemplo, né? Mas bens com valores maiores, imóveis, veículos, né? E quantias em dinheiro, tudo entra, né? E se divide ali. Títulos né? de crédito e direitos. O que entra de direito? Sobre direitos, depende do tipo de situação, né? Qual seria a pergunta mais específica? Seção de direitos que tem em favor do falecido. Ah, sim, também, claro. A seção de direitos também, claro. É que é muito comum, né? É muito comum ter um imóvel que não está regularizado, tem uma seção de direitos em favor do decurso e tem que incluir aquela seção de direitos. Então, só para o pessoal, para deixar claro, isso que a doutora falou agora foi muito pertinente, né? Dizer quais são o rol de bens que vão ser deixados, que podem ser discutidos dentro do inventário extrajudicial.
A seção de direitos é um deles, porque a gente sabe que muitas vezes a propriedade, existe a propriedade de fato, mas no mundo jurídico ela ainda carece de alguns requisitos para que ela se constitua de fato, no mundo jurídico. Outra coisa que eu acho que é importante falar é sobre o procurador na escritura. É possível nomear, né? Eu sou herdeira, mas eu não posso estar lá, eu posso nomear um procurador, eu posso nomear alguém para assinar por mim, tá? Então, às vezes a pessoa não tá. Outra coisa, quando a pessoa tem imóvel fora do país, né, e não pode fazer o extrajudicial também, tem que ser judicial, tá? Então, bens no exterior não podem ser feitos por extrajudicial, precisa ser feito na via judicial, se eu me esqueci lá no começo, né? Falei já da sobrepartilha, que é o mesmo requisito para o inventário. Depois, tá? A mãe está terminando aqui. E o que mais? É possível fazer renúncia, né? Cessão de direitos gratuito ou oneroso, renúncia também. Há situações em que o decújo já fez alguma doação em vida, né? Porque de uma parte da quantidade de bens que a pessoa possui disponível, ela pode doar, ela pode transmitir para terceiros qualquer, mas para filhos pode fazer doação. Dependendo, pode ter cláusula ali, né, que não vai entrar no inventário, ou não. Às vezes o pessoal não coloca essas cláusulas nas escrituras. E a pessoa pode se sentir depois, né, no direito de abrir mão, de renunciar à sua própria herança. Né? O cônjuge também pode renunciar em favor dos outros herdeiros, né, se ele quiser. Então, são situações assim, pontuais que tem que ver, como a doutora já falou lá no começo, né? O que a pessoa quer e o que é possível, né? Então, por isso que é tão importante o profissional, né? Acompanhar, o advogado, a advogada acompanhar. Porque ele vai mostrar, olha, pode isso, pode aquilo, né? Tem várias possibilidades, né? É importante sempre prevalecer a vontade das partes, né? E só que essa vontade das partes ela não pode sobrepor o que está na lei, né? O direito individual de cada um. Então, mesmo que a viúva, por exemplo, ela não pode beneficiar um filho em detrimento do outro. Ela não pode permitir, porque a lei não permite. Tem que ser dividido de forma igual. Então, são esses detalhes, assim. Falei sobre valores, né? E a princípio é isso. Eu não sei se tem mais alguma questão pontual que a doutora gostaria que eu falasse. Mas como a gente falou bastante, assim, nem parece que passou todo esse tempo, né? Mas passou 1 hora já. E aí o Instagram... É verdade. Ele fecha a janela e eu não consigo salvar a live. Sim. Então, eu queria agradecer, doutora, a sua presença aqui. Foi um prazer lhe conhecer. Dizer que eu quero recebê-la mais vezes aqui para conversar. Obrigada. Né? O Miguel Borba entrou aqui. E para conversar, sinta-se à vontade. Espero que tenha gostado de participar aqui dessa conversa. Muito. É um bate-papo, assim, né? Sim, a gente está conversando. Um pouco. Às vezes, a maioria do pessoal que assiste aqui não é da área do direito, tem interesse em saber, né, como é que funciona, enfim. Lá no Facebook tem bastante gente. Eu vou ter que dar um jeito depois de lhe enviar as perguntas que chegaram, porque chegaram bastante perguntas pelo Facebook. E queria agradecer muito essa presença, dizer que me sinto muito honrada de recebê-la aqui, uma profissional tão competente e também comprometida com a causa da resolução alternativa de conflitos. Eu acho que isso é importante para todos nós, advogados, porque vai fazer parte daqui para frente do dia a dia da nossa profissão cada vez mais, né? Com e aí certeza. Eu passo a palavra para a senhora para se despedir. Tá certo, doutora, muito obrigada. Eu fiquei lisonjeada, fiquei felicíssima com o convite. Eu acho que nós precisamos repetir esse tipo né? Eu acho que é só o começo desse ciclo de palestras, certamente tu vais fazer, eu acho que tá dando super certo. Tu também é uma profissional muito competente, muito qualificada. Para mim é uma honra, é muito importante, assim, eu me sinto muito grata, tá? Por ter sido convidada e por ter compartilhado um pouco desse conhecimento, assim, que eu acho que é útil, né?
e Gente, que sempre é bem-vindo, né? ela trabalhava no cartório, então, assim, tudo que a gente Sim, tá ouvindo aqui tem que ser pública. o conhecimento ele precisa ser transmitido, né? Me coloco à disposição sempre para quando tu precisares, quando vocês quiserem. Para o pessoal que está acompanhando também, se quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição, tá? E estamos aí, é isso aí, né? Eu acho que esse é o caminho, né? De que a gente possa utilizar meios alternativos de resolução de conflitos e que, né, a gente consiga resolver as coisas de uma forma mais leve, né? Mais tranquila, menos dolorosa, né? E Tá, doutor. compartilhar o conhecimento só amplia, né? Só. Então tá, me despeço aqui do pessoal, agradecer quem esteve presente, né? E dizer que agora a próxima live é com a doutora Luciana Barni. Nós vamos falar sobre características da alienação parental. Então fiquem com a gente. Daqui a pouquinho, uns minutinhos, eu só vou fazer um intervalinho para no banheiro pegar um café. E aí a gente já volta aqui para conversar com a Tá doutora certo. Luciana. Então, muito obrigada, doutora Sandra. Um bom dia para Obrigada. todos. Um grande Obrigada. Para abraço. vocês também.